política é jogo de xadrez, é estratégia, tá? Não pense que o Bolsonaro acorda, sai de casa hoje com uma tornozeleira no pé e fala: "Ah, eu vou fazer uma passeata que tô com saudade de uma passeata". Tudo tem estratégia. E eu vou explicar para você, né, qual é essa estratégia do Bolsonaro com a motociata que ele já tem planejado. Inclusive, a mídia, cara, a Jovem Pan, falando que é a última motociata vida do Bolsonaro. Parece que tá torcendo, né, para ser a prisão do Bolsonaro. Só que é o seguinte, tem uma tese aqui do Victor Von Serran sobre essa motociata que me chamou muita atenção e nós vamos falar sobre isso com vocês. Outra questão. O Trump também não acorda e fala: tem um juiz lá no Brasil, uma figura assim meio sem cabelo, eu vou partir para cima. Não. Tem um porquê, tem um motivo e pode ter certeza, né? Se hoje o Trump está impondo tarifas, sanções, é porque ele já sabe o que está fazendo. Dá uma olhada nessa publicação do Danuse, onde ele mostra que a estratégia do Donald Trump para cima do ministro Alexandre de Moraes é justamente a aplicação de penalidades para ver a reação. Quando o Alexandre de Moraes acorda e fala assim: ô, taca a tornozeleira no Bolsonaro, ele espera para ver a reação. Quando o Hélio Lopes vai se manifestar, ele fala: tira aquele negão de lá. Ação. Tudo isso, né, é planejado, é um jogo de xadrez. E a gente vai falar sobre esse jogo de xadrez hoje. Essa estratégia do Trump, do Bolsonaro e do Moraes. Esse jogo tá interessante de assistir. A nossa novela preferida. Vamos lá. Hoje é dia 29. Esse é o nosso último editorial do dia. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade que vocês têm no nosso trabalho. Vamos entender tudo isso que está acontecendo aqui na República das Bananas. Não esquece de se inscrever no canal. Você busca um canal que traz informação com qualidade, né, com relevância para você. Esse é o canal certo, tá? Então, seja muito bem-vindo. E para você, né, que busca estruturar o seu patrimônio, já ouviu falar sobre holding e offshore? É o seguinte, você já parou para pensar que aqui na República Tupiniquim é o país, né, onde você tem o X do Elon Musk atuando aqui, e aí se você, né, entra em briga com o juiz, a sua outra empresa e os sócios da outra empresa podem ser sancionados lá da Starlink, né, podem ser sancionados, né, no lugar. Pois é, não tem segurança jurídica nenhuma. E internacionalizar sua estrutura, às vezes pode ser a segurança jurídica que você precisa, tá? Então, se você já pensou em fazer uma holding ou uma offshore, procure-nos, tá? Tá aqui na descrição o contato do nosso escritório. Fechado? Agora vem comigo. Vamos falar de política, que eu sei que você está aqui por isso, não são os lindos olhos azuis, e vamos falar sobre a motociata do Bolsonaro. Vem comigo. É o seguinte, dá uma olhada aqui. Mesmo com tornozeleira eletrônica, né, que o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou no Bolsonaro, o Bolsonaro vai à motociata em Brasília. Monitorado por tornozeleira eletrônica e sujeito ao recolhimento domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu participar de uma motociata nesta terça-feira, dia 29, em Brasília. A aparição em manifestação será a primeira desde a imposição das medidas cautelares pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O evento está marcado para as 15 horas na capital Moto Week, um dos maiores encontros de motociclistas da América Latina. Ou seja, o Bolsonaro ele vai aproveitar um grande encontro de motociclistas, que é uma turma que é bem mais ligada ao bolsonarismo, à direita, e vai participar desse evento. O Bolsonaro não pode dar entrevista. Por quê? Porque se algum jornal, decisão de terceiro, publicar isso na rede social, o Bolsonaro se lascou. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está dobrando a aposta. Ele quer aparecer em público, sem ser em entrevista, mas ele não quer sair da mídia. Ele não pode sair da mídia. O que o PT
e o ministro Alexandre de Moraes estão querendo em relação ao Bolsonaro é eliminá-lo do jogo político. Então o Bolsonaro tem que ter eventos agora que ele vai aparecer calado, para que ele não saia da mídia, para que ele não saia, né, do cenário político, porque é isso que o PT e o ministro Supremo Alexandre de Moraes estão preparando contra ele. Dá uma olhada nessa matéria da Jovem Pan. O Bolsonaro deve fazer a sua última motociata da sua vida em evento nessa terça-feira, segundo aliados. Né? Já rolou essa motociata durante o Capital Moto Week, tradicional evento que reúne centenas de milhares de motociclistas de várias regiões do Brasil. Jair Bolsonaro deve marcar presença em uma motociata em Brasília. A informação foi confirmada pelo Gustavo Gaia. Neste ano, o festival realizado a cerca de 13 quilômetros do centro da capital federal já reúne mais de 340 mil participantes. Bolsonaro esteve presente em edições anteriores, 2019, 2023, apesar de responder a um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Por decisão do Alexandre de Moraes, Bolsonaro não pode, né, participar de audiência, né, de reuniões, de entrevistas, nem nada. E aí, aqui, né, o pessoal perguntando, mas peraí, por que o último? Haverá motociata da Vitória no ano que vem? Ó, nunca vi tanta injustiça com uma pessoa só. Último não, muitas que virão. E tá todo mundo falando, mas peraí, por que a Jovem Pan tá falando que é a última motociata da sua vida? Bolsonaro já está condenado. Essa é a grande questão. A aposta da Jovem Pan, a aposta da mídia, é que o Bolsonaro já era condenado, já era. Só que não é bem assim, né? Porque tem muita água que vai rolar debaixo da ponte. Né? Nada está perdido. O cenário político a gente já viu que ele é camaleônico. O Victor von Serran escreveu o seguinte: a oposição do Senado mudou de estratégia. E isso parece interessante. Ao invés da anistia, vão pedir um impeachment do Xerxes, que é o Alexandre de Moraes, né? Some isso, a lei Magnitsky chegando. E a grande adesão à motociata de Bolsonaro. No mínimo, 350 mil pessoas já marcaram presença. E devido ao fato, né, de saber que o Bolsonaro vai agora, um monte de motociclista está indo, porque não é uma manifestação pró-Bolsonaro. É um evento de motociclistas. O Bolsonaro só está lá. Não dá para ser perseguido pelo Alexandre de Moraes. Teremos o maior movimento de pressão de um ministro da história no Brasil. Ou seja, ele acredita que Senado e vai ter uma pressão muito grande contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Victor von Serran, o Alexandre de Moraes não terá perdão. Será o primeiro sancionado. Se em 2 semanas os pares não articularem o fim da perseguição e a anistia, muitos outros entrarão na fila da Magnitsky. A União Europeia fechou um acordo histórico com os Estados Unidos e vai entrar na dança das sanções com o Trump. O que está acontecendo? O cenário geopolítico está mudando. O Brasil ainda calcava a ideia de que o mundo se viraria contra o Trump e seria grande inimigo do Trump. Não é o que aconteceu. A China, que é ali o novo dono do Brasil, né? Que o Brasil é uma cadelinha, né? Que fica se entregando para qualquer um colonialista e para de olhar o tamanho da sua grandeza, do Lula ali querendo entregar o Brasil para a China. A própria China sentou na mesa para negociar. O Narendra Modi, a Índia, sentou na mesa para negociar. Está todo mundo negociando. O Lula está ficando isolado. O ministro Alexandre de Moraes está ficando sem ter para onde recorrer. Entendeu? Toda hora aparece um novo nome partindo para cima do ministro Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro tem que buscar ser visto agora. Esse é o intuito. E aí, no próximo bloco, nós vamos falar especificamente dessa sanção que vai chegar ao ministro Alexandre de Moraes. Olha só essa publicação aqui do Danoso, né? O Trump planeja sancionar Moraes primeiro e avaliar reações dos demais. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai ser o primeiro a ser sancionado da lei Magnitsky. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que ser sancionado para servir de exemplo, é o que diz o Donald Trump. Mas se for para servir de exemplo, não pode ser uma sancionadinha. É mais ou menos o seguinte:
Você tem uma casa com 3 crianças. Aí você chega na mãe, aquela mãe pamonha. Ela quer dar o exemplo para os outros filhos. Um filho faz arte, ela chega lá e fala: ai, não faz isso, Jeremy. Né? Aí os outros olham assim, não adianta. Você tem que chegar e com a bifa assim, e pau! Pro moleque chorar. Mostrar o desespero. Para os outros não fazerem mais. Né? Para os outros não fazer mais. O Donald Trump vai fazer isso. Se o Donald Trump chegar com decisãozinha de peito de velho na Magnífica, os outros ministros vão... a gente tá com Moraes, igual o Gilmar Mendes acabou de falar. Então, a minha aposta é que o Trump chegará com sanções pesadas. Não é à toa que o Donald Trump argumentou que na aplicação, né, da lei, da sanção que ele colocará ao Alexandre de Moraes, né, ele sancionará os bancos que derem apoio ao Moraes. Ou seja, ele está disposto a arrancar bancos brasileiros e aí que se dane os investidores de qualquer sistema bancário norte-americano. Dá uma olhada nesse trecho aqui do Metrópolis, aqui, o que ele fala. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo no STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar e também ao Procurador-Geral da República. O presidente dos Estados Unidos... Olha só. Procurador-Geral da República, Rodrigo Pacheco. Assim, a lista de sancionados é gigantesca. É por isso que a visão do Donald Trump é impor essas sanções, mas de forma, assim, exemplar. Exemplar. E ele está disposto a isso. Ele sabe, né, onde ele está pisando. E aí, às vezes você pensa, mas vai parar por aqui. O que ele fez? Olha a estratégia do Trump. Eu vou primeiro dar um cheirinho aqui, tirando vistos. Aí já arrancou o visto do Pacheco, já arrancou o visto dos ministros todos do STF, né? Na verdade, 8 ministros do STF. Sobrou só o Fux, o Mendonça e o Cássio Nunes. E eu, se eu fosse o Mendonça, eu ia lá na Disney e postava uma foto com aquele bonezinho do Mickey, só para implicar, né? Só para mostrar, tá vendo? Vocês têm visto os outros ministros do STF? Não, não tenho visto. Eles também não, tá? Então, assim, o que acontece? Já começou a aplicar algumas sanções. Coisa leve, tirar a vista é batata. É brincadeira de criança. Agora, contra o Alexandre de Moraes, a minha aposta é que virá pesado de tal maneira que ele tenha que servir como exemplo para depois aplicar nos demais. E aí, outros vão entrar nessa. O que o Donald Trump tem que entender, tem que passar, é a ideia de que muitos vão entrar. Olha só essa matéria da Revista Oeste. Advogados articulam sanções dos Estados Unidos contra o presidente da OAB. No último domingo, dia 27, um grupo de advogados entregou um dossiê em que solicita que o governo dos Estados Unidos aplique sanções também ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Meu amigo, o bicho está pegando. Conforme apurou a Revista Oeste, o documento reúne supostas omissões de Simonetti diante de denúncias de violações de direitos humanos dos réus de 8 de janeiro. Cara, vai pegar muita gente. Não vai ficar só nesse discursinho, vai ficar só até os ministros do STF. Não vai. Não vai. Então, assim, as frentes de trabalho que existem são
Medidas mais brandas, como retirada de vistos. Depois, medidas mais pesadas, que ainda serão aplicadas com a Lei Magnitsky. E ainda, as medidas mais pesadas ainda, que virão com o tarifaço do Donald Trump e com um possível sanção da OTAN. Ei, meu amigo, será que o Brasil, será que essa turma do sistema aí resiste a tudo isso? Esse é o grande detalhe. Então vamos falar sobre o tarifaço. Dá uma olhada só nessa publicação do Metrópole. O governo Lula acende alerta e teme o impacto do tarifaço em 2026. O que está acontecendo? O governo Lula está enfiando o rabinho entre as pernas, mandou o Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, para ir lá tentar dialogar com o Trump. Está tentando resolver o problema agora, porque já sentiu o tamanho do buraco que ele enfiou. E aí o que aconteceu? O que eu falei para vocês? Quem me acompanha há mais tempo viu eu avisando isso. O brasileiro, ele ele gosta de política, mas ele não está tão ligado no que está acontecendo. O brasileiro médio, ele vê é o preço das coisas no supermercado, na gôndola do supermercado. A curto prazo, o Lula com esse soberania do Brasil, anti-americanismo, teve resultado político sim. É mentira você falar que não teve. O Eduardo Bolsonaro deu uma pavonada ali, né? Deu um egozinho nele e quis, não, eu que impus sanção tarifa. Foi ruim. Porque o Lula falou, tá vendo? Eles são os falsos patriotas, eu sou o grande patriota. Num curto prazo, beleza. O brasileiro, ele é tão memória curta, que o Pix, né, é uma conquista lá da época do Bolsonaro. Aí veio aquele auê da taxação do Pix. Lembra disso? E foi uma pancada bem no meio dos ovos do Lula. Lembra disso? Agora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O Trump falou do Pix e o Lula quer se apresentar como o salvador do Pix. Tem besta quadrada acreditando nisso. Tá? Tem besta quadrada acreditando nisso. É memória curta. Agora, o brasileiro é tão memória curta que agora ele tá aí falando soberania nacional, Deus, Lula e... pátria, Lula e família, né? Ou não, pátria, Lula e mensalão. Pois é, estão defendendo. Agora, isso é agora porque o discursinho ainda não mudou nada. Em 2026, o impacto das tarifas vai fazer o seguinte. Vai faltar montador aqui no Brasil. É, meu amigo. Você acha que os carros vão querer produzir? O brasileiro está quebrando. O cara lá que vai vender aqui para o Brasil tem tarifa pesada também. Você acha que ele vai continuar produzindo para mandar coisa aqui para o Brasil se o Brasil retalhar? Não vai. Então o que acontece? Vai faltar alguns produtos importados aqui dentro do Brasil. Vai ficar mais caro. Insumos para o agro vai ficar mais caro. Nós vamos pegar uma inflação pesada. 2026, o que vai pesar no colo do Lula? O que vai pesar? O preço das coisas. Mas, Sandro, em 2026, eu ouvi falar por aí que as eleições não serão justas. Beleza, esquece isso. O que eu estou falando é 2026. Um ovo, R$6 cada ovo, é um monte de brasileiro passando fome e o povo fazendo auê e indo para a rua contra o Lula. Com o apoio do Trump. Então vamos lá. O que acontece? Diferente de Venezuela, nós ainda não somos uma Venezuela. Se tiver eleição, o povo resolver se manifestar e o Lula colocar tanque nas ruas e começar a desaparecer gente, o Trump vai entrar. Entenderam? O Trump vai entrar. Então, o jogo está pesado. O que eu falei para vocês há 3 semanas, quando o Trump anunciou as tarifas? Falei, o Lula tá gostando, tá achando bom, né? Ele vai ver, a hora que acabar a vaselina, se ele vai achar tão bom assim. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o preço das coisas vai estourar. O povo vai para as ruas. O povo vai começar. Lembra, não é por 20 centavos? Vai estourar um movimento daquele. E eu quero ver como que o Lula vai segurar isso. Não vai conseguir. Pode ter certeza. Vamos lá. E aí,
Quem está querendo ser o salvador da pata? O Alckmin. O Alckmin. Governadores querem tratar de tarifaço com o Alckmin e descartam falar em anistia. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediu ao vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que fosse feita uma reunião com todos os governadores para tratar do tarifaço dos Estados Unidos. Embora não tenha data definida, o encontro deve ocorrer antes do dia 1º de agosto, quando entra em vigor a sanção americana. A informação é do Metrópole. O Lula é um pária internacional. Então, os governadores estão articulando o seguinte, olha, o que vai nos sobrar é, já que o Lula não consegue falar com o Trump, vamos ver se o Alckmin pode tentar negociar essas tarifas, porque o impacto vai ser gigantesco. Ó, de quebra, o que vai acontecer? Vai dar ruim para o Lula? Vai. Mas para os governadores que acreditam em eleição, vai dar ruim para eles também? É lógico. Todo mundo vai falar, ixi, olha o preço do ovo, olha que governador ruim. A culpa é de todo político. Então os governadores estão com medo disso. Querem negociar com o Alckmin. Ficou feio para quem? Para o Tarcísio. Né? A base está falando, se o Tarcísio comparecer nessa reunião com o Alckmin, esquece o voto do eleitorado bolsonarista. O Tarcísio tem que mandar um belo dane-se para o governo Lula e não pode dialogar com o Alckmin. E detalhe, adianta o que reunir com o Alckmin? Você acha que é o Alckmin tentando negociar que eles vão reduzir o tarifaço? Esquece. A questão é política, não é econômica. E enquanto o Lula for presidente, a questão continua sendo política. É o cara alinhado do BRICS, é o cara que quer ser o inimigo número 1 do Donald Trump. Enquanto o Lula é presidente, não vai acabar a tarifa. Lembra o que o Oineg falou no último editorial. Mas vamos lá. Vocês precisam entender o seguinte. O que está acontecendo? Lá em Washington, os senadores foram já. E para provar para vocês que não tem nada a ver com econômico, é político, olha o que a Mariana Sanches, do UOL, falou. Ou seja, não existem expectativa ou possibilidade de diálogo mais com Donald Trump. A expectativa é que esses senadores vão se encontrar amanhã com 6 senadores americanos no Congresso. Mas isso tem sido mantido, os nomes desses senadores têm sido mantidos em sigilo, justamente por temor dos brasileiros de uma interferência do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e o comentarista Paulo Figueiredo. Na semana passada, a gente trouxe na coluna a informação de que os dois já tinham atuado para intervir, para boicotar essa missão oficial do Senado brasileiro aqui, para tentar negociar as tarifas. Os dois que fizeram campanha ao longo de meses para que a Casa Branca impusesse punições ao Brasil numa tentativa de forçar o país a aprovar algum tipo de anistia ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e a seus aliados. A gente sabe que a motivação da Casa Branca também está muito ligada à questão do processo judicial de Bolsonaro. Inclusive, o Donald Trump já disse dezenas de vezes que há um caça às bruxas contra Bolsonaro, né? E agora é isso, Raquel, eles não estão abrindo essa agenda justamente para tentar evitar essa interferência por temor de haver uma interferência. Eles, inclusive, falam isso, mas quando aí eu pergunto ao líder, Nelsinho Trade, o líder dessa comitiva, o senador do Mato Grosso do Sul, ele me diz, não quero falar do Eduardo, mas diz claramente que há essa interferência acontecendo, né, Raquel? Você sabe o que é isso? Não quero falar do Eduardo? Medo. Agora eu te pergunto, você sabe quanto que custa esses senadores que foram lá para tentar negociar? Muito dinheiro. E quanto que custa o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo para os cofres públicos e para os seus impostos hoje? Nada. Agora, você está me dizendo que esse bando de senador tá com medinho do bananinha que vocês riam tanto da cara dele? É isso? Né? Quer dizer que ele é muito mais efetivo que esse bando de senador que foi lá e ouviu um não gigantão? Sabe por que eles não anunciaram uma agenda? Medo de passar vergonha. Tá? Medo de passar vergonha. Vamos lá. Olha, gostei dessa publicação aqui. Ó. Pela cara dos jornalistas, o desespero tá batendo. Cara, CNN Brasil, essa turma, né, não vai conseguir dialogar em nada. Dá uma olhada. O deputado
Giovanni Cherini que publicou. Sempre tem a primeira palavra. Para a gente ouvir do Lorival lá em Washington, se há qualquer indício, qualquer evidência, qualquer informação, Lorival, de que se estabeleceu algum tipo de diálogo com a Casa Branca. Não. Nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado. Não há nenhum diálogo, não há nenhum canal aberto e são os Estados Unidos que não querem esse canal. Realmente, a ordem do presidente Trump é de congelar essas relações com o Brasil, de adotar mais medidas que devem vir nos próximos dias contra autoridades brasileiras e de seguir nessa escalada no campo político. Então, realmente, os canais que se abriram hoje foram com o empresariado americano. Acho que a gente vai falar ainda sobre isso, né? Mas no campo político as portas estão realmente fechadas. Pois é, no campo político as portas estão fechadas, não para o Eduardo Bolsonaro e não para o Paulo Figueiredo, que nem é político, estão com medo deles. Mas peraí, continua, né? Essa aqui é boa, tá? Ele continua falando que o Marco Rubio adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Dá uma olhada o que o Lorival Santana falou aqui sobre, né, o principal articulador do Donald Trump. Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, sim. E neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e foi... e estou fazendo aqui uma análise e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim e que agora o que tem de mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável, assim, do ponto de vista da escalada. Como eu já tinha trazido essa apuração antes, eu confirmei hoje que há realmente, né, um plano já desenhado assim, de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas, na volta da embaixadora brasileira. E a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim. Só a sensação de que não se importa? Eles sabem que o governo brasileiro, na verdade, ele quer ser inimigo dos Estados Unidos. Vamos ser sinceros aqui. Bolsonaro virou muleta. Muleta? Como assim, Sandro? Bolsonaro virou muleta? É o seguinte, o Lula, cara de pau, né? Falar que a questão é do Bolsonaro. Cara de pau dos jornalistas. Não, mas é por causa do Bolsonaro. Não é. Todo mundo sabe que é por causa das falas do Lula. É o BRICS tentando desvalorizar o dólar. É o Brasil fechando acordos do judiciário brasileiro com o judiciário chinês. É dos chineses vindo aqui no Brasil para tentar regulamentar e censurar a rede social. E aí ele usa, mas a culpa é do Bolsonaro. Isso é muleta. A verdade é que a culpa todo mundo já sacou, né? Você viu a cara de desespero aqui do Lorival Santana aqui, né? De sabe, depressão, que depressão, né? Do Lorival Santana aqui. O que vocês têm que entender? Todo mundo já viu. O Brasil virou, né? Uma
pária internacional, uma vergonha internacional. Você viu a publicação, a nova publicação da Veja? Viu não? Vem cá que eu te mostro. Ó, Milei e Modi, ainda Modi, lideram índices de popularidade mundiais. O Lula. O Lula. O pai dos pobres. O grande estadista. Fica na lanterna. O petista aparece em 18º lugar com 32%. Bem atrás do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em 8º%. Todo mundo falando, o povo está odiando o Donald Trump. Pois é, odeia muito mais o Lula. Um Donald Trump incomoda muita gente, um tal de Lula incomoda muito mais, né? Ou seja, não adianta. O povo brasileiro não gosta do Lula. Eles tentaram empurrar a goela abaixo. E o Lula vai ser presidente em 2026? E tem coisa esquisita, né? Tem coisa esquisita. Vamos lá. Às vésperas do tarifaço, Lula pede que Trump reflita a importância do Brasil. Para o presidente, os culpados pela tarifa de 50% deve ser validada em 1º de agosto são Eduardo e Jair Bolsonaro. Muleta. O culpado é Lula. Lula. Reflita a importância do Brasil. Renuncia. Reflita a importância do Brasil. Faz isso para nós, né? Ou seja, o pior que se pode ter hoje no Brasil é ter Lula como presidente. É a pior coisa que o Brasil pode encarar hoje em dia. Enquanto isso, o dólar, subindo. Dólar sobe e bolsa afunda às vésperas do tarifaço de Donald Trump. Deixa eu te contar. A bolsa americana está indo muito bem. Obrigado. E o dólar? Muito bem. Por quê? Porque não é a questão do tarifaço. O Trump está fazendo o jogo, o Trump está fazendo, né, o que todo presidente deveria ser eleito para fazer, defender seus próprios interesses. Defender seus próprios interesses. Quem não está defendendo o interesse do povo brasileiro é o Lula, que está defendendo muito mais permanência no poder. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Esse foi o nosso último editorial, pero no mucho, né? Não menos importante. Então, muito obrigado pela confiança de vocês, pela credibilidade. E amanhã, se o Papai do Céu permitir, a gente está de volta com mais um editorial, mais um bate-papo. A gente está aqui juntinho com vocês. Fechado? Grande abraço e até o próximo editorial.